Tô gravando esse vídeo agora para falar finalmente dos arquétipos ou 22 arcanos maiores, né, do tarô vibracional, né, comparados aí com os de Oswald Wirth e também trazendo aí o seu significado básico aí na numerologia cabalística, né? É claro que se você quiser aí, você pode ir em busca de significados mais profundos ao pesquisar pela internet, pesquisar pelo chat GPT e tal, tá? Mas aqui, da forma que foram acrescentados aqui, eu só vou acrescentar suas definições pertinentes à numerologia cabalística e comparar aí com o tarô de Oswald Wirth, tendo em vista que, ao contrastarmos, né, um tarô com o outro e vermos aí as suas diferenças, né, por intermédio de contrastes, né, o aprendizado acaba sendo mais fácil. Ao menos isso é comigo, né? Imagino que seja com a maioria das pessoas também. Mas claro, se alguém sugerir, né, um vídeo melhor, aí pode sugerir, manda aí nos comentários aí, que obviamente será analisado e, se possivelmente, publicado da forma que foi sugerido, tá certo? Então, aqui estão eles aqui de uma forma circular. Aqui está o baralho com a parte de trás, o baralho do tarô vibracional, né? Que se caso você quiser adquirir, tá com um preço super especial e você pode clicar no link que está abaixo ali e adquirir direto pelo nosso site, ou então quiser um descontinho a mais, aí pode nos chamar no privado aí, por algum dos nossos canais oficiais e para pagar pelo Pix, né? Onde a gente consegue dar um desconto melhor aí, tá certo? Então, dando aí seguimento aos arquétipos ou 22 arcanos maiores do tarô vibracional aí, da forma que eu já mencionei, né? Vamos aí para o primeiro deles, o qual nós já falamos no vídeo anterior, fizemos um vídeo específico sobre ele diante da importância desse arquétipo, né? Que acaba por gerar todos os demais, que é o do mago, tá certo? Mas como esse vídeo é de todos os 22, nós vamos repetir aqui as definições relacionadas a ele. Só não vamos entrar em muito detalhe com relação à ordem lógica da geração dos outros arquétipos, que caso você quiser, já tem um vídeo gravado ali, basta assistir. Possivelmente vamos postar ele aqui embaixo aqui também, né? Então vai ficar tudo mais fácil. E obviamente vamos criar aí uma playlist aí com todos os vídeos também depois para facilitar, tá certo? Então, ele é um arquétipo associado à centelha divina, que dá origem a todos os demais, né? Como se sabe, um mago tradicional é conhecido pelo poder de fazer surgir as coisas do nada, e assim é o mago do tarô vibracional, que faz surgir ele mesmo e todos os 77 arquétipos que completam a primeira versão desse tipo de tarô, apresentando ainda o diferencial de co-criá-los de forma organizada, na qual cada grupo de arquétipos busca, com as cores de fundo e outros diferenciais, representar os 5 elementos que ao longo deste vídeo serão explicitados. As características específicas da numerologia cabalística. O mago é o começo, significa capacidade para falar, atuar, estudar e escrever. Significa também habilidade, diplomacia, astúcia, vontade, energia e poder. Mostra claramente que o ser deve aceitar riscos, pois tem mente alerta e aberta, além de grande capacidade persuasiva. Esta carta também mostra ainda que o não fazer nada é pior do que fazer o mal. Logo, é preferível se aventurar do que ficar passivo esperando as coisas acontecerem, e o ser guiado pela razão, pela firme vontade e a fé em si mesmo, conseguirá alcançar grandes realizações se perseverar em seus ideais. Mas aqui volta aquilo que nós já falamos lá no vídeo anterior e que realmente vale repetir aqui, que é aquilo inerente às pessoas que têm o número 1. Eu também tenho o número 1 da liderança no destino, então realmente tem esse problema aí da gente ser meio que contaminado, né, pela procrastinação, né, sendo que, obviamente, o mago, né, pelo fato aí de ser o primeiro, né, ser a centelha divina, centelha geradora, né, obviamente é uma responsabilidade muito grande, porque outros tendem a te seguir. E a pessoa, sabendo disso, obviamente, ela acaba muitas vezes se enrolando de fazer suas atividades e tal, no sentido de fazer algo que não seja um bom exemplo para quem vai segui-las, né? Certo? Que, obviamente, acaba se transformando em procrastinação, tá certo? Então, se a pessoa estiver alinhada com a missão de vida dela, né, muito dificilmente ela procrastinará como se procrastinaria aí se não tivesse alinhado com a missão de vida. Portanto, é de grande importância, né, você aí
fazer o seu mapa numerológico cabalístico para encontrar a sua missão de vida e buscar se alinhar com ela, principalmente você que tem um no destino, tem um na própria missão de vida, né? Caso você não sabe, né, obviamente a sua missão, tem como acessar gratuitamente, aí por enquanto ainda está gratuitamente, aí o site só de numerologia cabalística, que é o astronu.com.br, que lá você conseguirá, por enquanto, gratuitamente, né, descobrir qual é a sua missão de vida e tal, enfim, teu propósito de vida, né? E, claro, assim, se puder contratar os nossos serviços, né, para darmos aí ele comentado, essa missão de vida comentada por intermédio do mapa numerológico cabalístico ou no mapa astrológico vibracional, que tem também a astrologia além da numerologia, né? Melhor será, né? Mas caso você não puder, não tiver condições ainda, né? Basta ali botar o seu nome completo com acentuações aí no site astronu.com.br, que obviamente ali você conseguirá encontrar aí a sua missão, o seu destino e obviamente fazendo uma pesquisa paralela aí no Google ou ChatGPT, você encontrará muitas informações alinhadas a isso, tá certo? Embora voltamos a dizer que se fizer com nós, né, essas informações serão bem resumidas com foco na tua real missão, além de você não perder tempo com aquilo que, obviamente, talvez você não entende bem, certo? Então, aí, os 22 primeiros arquétipos com fundo de tons violeta e arroxados, que estão associados com maior força ao mundo extrafísico, ao mundo espiritual, sendo ainda diferenciados por números em romano para demarcar o seu nível diferencial. Ou seja, mais um diferencial que nós fizemos aqui no tarô vibracional, né? Os arcanos maiores, nós colocamos os números em romanos, né? Certo? Além de estar com o fundo arroxado, né? Sempre que pudermos, né? E, obviamente, diferentes aí dos arcanos menores, né? Que dão sequência a esses números, só que se iniciam com números normais, né? Iniciando no Rei das Varas. Então, vamos aí dar continuidade para o próximo arquétipo dos 22 arcanos maiores, que na verdade é a sacerdotisa ou papisa. Ela é um ser de grande intuição, mistério, sabedoria interior. Ela pede na sua mensagem para que você confie na sua intuição e acesse os segredos da alma. Características específicas da numerologia cabalística, né? A papisa é a percepção espiritual e benéfica. Significa segredo, mistério, ciência, intuição, coisas escondidas, percepção das próprias necessidades espirituais e sentimento religioso. Mostra que o ser deve tornar-se mais receptivo, deve pensar bem antes de decidir qualquer coisa ou deparar a fim de se aprimorar. O lado negativo deste arcano mostra claramente que o ser, se não se tornar um especialista, pode desenvolver a preguiça, algumas intenções hostis e excesso de fantasias, certo? Então, a sacerdotisa também ela é ligada ao número 2, é ligada à diplomacia, então o diplomata muitas vezes ele acaba tendo um pensamento, como é que eu vou dizer, quem tem a energia diplomática, né, acaba tendo um pensamento muito fantasioso com relação à paz, né? E infelizmente tem pessoas, nem todos buscam a paz, né? São pessoas revoltadas e até que gostam de uma peleja, gostam de uma confusão, né? Então, na verdade, diante disso, né, pode vir aí um excesso de fantasias, né, relacionado à carta aí da sacerdotisa, certo? Vamos agora para... Não, antes de ir para outro, vamos aqui explicar um pouco das diferenças dela com relação ao do tarô vibracional. Vocês podem ver que não tem assim muitas diferenças aí do tarô de Alzheimer para o tarô vibracional no estilo da sacerdotisa. A única coisa que a gente percebe aqui é que ela foi desenhada no tarô vibracional com cores mais coloridas, cores mais vibrantes, né? E aqui tem uma espécie de mandala astrológico aqui atrás dela, né? Propiciando mais aquela conexão com a astrologia vibracional, que inclui a numerologia, tá certo? E outra questão importante para falar aqui, ó, que ela traz duas mandalas astrológicas se equilibrando, né? Como se fossem das duas formando um 8, né? Que é aí, né, o símbolo da eternidade, né? E uma com um tom associado à energia Yang, tá certo? Então, o que acontece nesse caso aqui? Tá certo? O que acontece nesse caso, né? É que existe um equilíbrio de energias. Por quê? Porque ela é uma sacerdotisa. E para ela equilibrar a energia das outras pessoas como sacerdote,
né? Obviamente ela precisa estar aí com a sua energia também equilibrada, tá certo? Então, os nomes estão em inglês, né? Aqui o La Papisse está em francês, né? Que é o original de Oswald, que na verdade é o tarô que usamos como base para fazer o nosso, né? E aqui no de Oswald, né? Não, desculpa, no vibracional ele está em inglês. Por quê? Porque ele está em inglês? Porque a primeira versão foi feita em inglês para registrar NFTs, né? Na verdade, existem NFTs registradas nesse tarô, tá certo? Então, nesse sentido aí também, aproveitamos para dizer aí que estamos lançando uma promoção aí. Quem contratar um dos nossos serviços aí ganhará, né, uma NFT aí do tarô vibracional aí que geramos aí, tá certo? Sabe que NFT, a propensão de valorizar é muito maior do que o Bitcoin, nesse caso tu ganha ela ganhada, né? Não vai fazer que nem o Neymar lá que comprou uma NFT de macaco lá, pagou 6 milhões lá e comprou na alta, e daí depois 100 milhões de dólares ainda, né? Depois pegou e as NFT baixaram e ele tomou um baita prejuízo. Não sei que ele tem dinheiro de sobra, ele pode torrar, né? Não tem problema nenhum, tá certo? Então não vai fazer falta para ele, né? Mas obviamente para a maioria das pessoas normais aí, faz falta com esse valor de 6 milhões aí se faz um mau investimento, né? Então, na verdade, uma NFT é um bom investimento e você que comprar um de nossos serviços ganhará uma NFT gratuita aí, né? Relacionada ao tarô vibracional aí, tá certo? Já fica aí nossa afirmação, tá certo? Então, que mais vamos falar aqui? Né? Outra coisa interessante aqui, ó, que ela carrega um livro aqui, um livro como se fosse o livro da vida, né? Já como a sacerdotisa, ela é iluminadora de várias mentes, ela tem o poder de gerar a vida, de iluminar a vida das pessoas, né? Ligada a uma percepção espiritual e benéfica, né? Obviamente ela traz um livro aqui que mostra aí toda essa sabedoria aqui, né? Que ela traz dentro de si, tá certo? Então, deixa eu ver se tem mais algo interessante para falar aí com relação à sacerdotisa, né? Não, com relação às informações básicas, né? Não vou falar informação demais aqui, porque senão você corre o risco aí de ficar com uma certa obesidade intelectual, que nem eu já estive por estudar demais, né, a respeito desses arquétipos. Então, vocês vão ver, modéstia à parte, né, pouca gente entende dos detalhes, né, a ponto de ter criado o tarô próprio, que é o tarô vibracional, que nem eu entendo aqui, tá certo? Embora, sim, claro, sabe que possa existir alguém melhor que eu, né? Mas, obviamente, eu, com certeza, eu e Astral Pipe aí, sou um dos mais entendidos hoje do tarô, sendo que para desenvolver o tarô vibracional, eu estudei mais de 15 tipos de tarô por mais de 20 anos, tá certo? Se você tiver dúvida disso, pode aí adquirir meu livro ou até ler ele gratuitamente. Para quem tem Kindle, por enquanto ainda está de graça na Amazon, né? Certo? E daí confirmará tudo que eu falei aqui, tá certo? Então, vamos aí para o próximo aí. A Imperatriz, né? Isso aí, a Imperatriz, né? Certo? E ela possui um significado da numerologia cabalística ligado aí à abundância, conexão com a natureza. Ela passa a mensagem aí para que você cultive a criatividade e permita que a energia da Terra flua em você. Características específicas da numerologia cabalística. A imperatriz é a cornucópia, ou seja, a abundância, a fertilidade. E ela mostra claramente a sabedoria, a força espiritual, a ação, a inquietude, a evolução, o progresso das forças da civilização, a germinação, a fermentação, a incubação, a fecundidade, a geração e a iniciativa. Mostram ser compreensível, elegante, com total domínio sobre si mesmo. Representa também a feminilidade como forma de expressão, de criação e de poder exercido com sutileza. Simboliza ainda esplendor e mesmo a mulher amada. A imperatriz mostra ainda o êxito nas empresas. Se o ser for reto de pensamentos e ações, né? Veja bem que interessante a imperatriz aqui, está ela aqui, ó, ela tem uma espécie de um cajado também, né? Veja bem, ó. E aqui no francês de Oswald, né? Tá, obviamente, em francês, de Imperatrice, não sei como é que se fala em francês, né? Já aqui no vibracional, né? Como eu já falei que tem aquela questão das NFTs que foram criadas, né? E o mercado de NFTs é internacionalizado, onde a língua inglesa ainda é hegemônica, né? Então, obviamente, a gente precisa
quando se cria uma NFT, né, para ter um maior alcance da nossa criação, uma maior proteção, então, enfim, criar ela em inglês, tá certo? Então pode ver aqui, ó, que a original ela traz algumas estrelas, né, 9 estrelas aqui, ó, que representam a conexão com o universo, né, que na verdade também pode significar os 9 principais números que estão aqui numa espécie de útero, né, que obviamente é a reprodução do útero que deve estar aqui no ventre dela, né, sendo 9 os números existentes, né, são de 1 a 9, né, e a partir deles se formam qualquer outros, né, faltando o zero ainda, mas o zero pode ser representado como um útero, né, então obviamente aqui, na verdade, traz aí o poder no ventre aí de gerar filhos, de fecundação, tendo em vista que em algumas situações que aparecem, a imperatriz também pode denotar, pode significar, com combinação de outras cartas, outros arquétipos, gravidez, né, tá certo? E aqui, obviamente, aqui no tarô vibracional, vocês podem ver que ela está muito mais colorida, né? E o vestido dela aqui apresenta um tom arroxado, de modo a fazer referência aí ao tarô vibracional, assim como também o fundo, tá certo? E aqui também apresenta uma espécie de mandala astrológica acima da cabeça dela, tá certo? E também o seu cajado aí é um cajado um pouco mais moderno, certo? Vou falar de novo aqui, tá? Mostra um ser compreensivo, elegante, com total domínio sobre si mesmo, né? Realmente, a imperatriz é um arquétipo que denota bastante classe, né? Representa também a feminilidade como forma de expressão, de criação, de poder e exercício com sutileza. Simboliza ainda esplendor e mesmo a mulher amada. A imperatriz mostra ainda o êxito das empresas, e se for reto de pensamentos, ou seja, o pensamento dela precisa estar equilibrado para que o êxito nas empresas e empreendimentos surja aí com todo esplendor, tá certo? Então agora vamos para a próxima aqui, que é a carta do imperador, que é o número 4. Isso aqui, ó, esse 4 aqui está com 4 tracinhos, ele não é um erro ortográfico, tá certo? Ele está em 4 tracinhos justamente por quê? Porque o tarô original de Oswald, que é esse aqui, ele traz 4 tracinhos, e eu pesquisei muito a respeito disso aí, e esses 4 tracinhos existem justamente para simbolizar o equilíbrio, sendo que se colocássemos o 4 com aquele simbolismo normal, que é um tracinho e um vizinho, né? Obviamente, não transmite aquela questão do equilíbrio que deseja transmitir o imperador, tá certo? Então aqui, ó, o imperador aqui, ó, o Joseph Wirth, né? Ele tem aqui a postura de uma espécie de rei, né? Certo? E, obviamente, ele traz aqui também na sua mão uma espécie de cajado, né? Que mostra aí o seu poder, tá certo? Agora, no rei mais moderno, né? O The Emperor, que é o imperador em inglês, que né, a gente tem aquela questão de foi gerado NFT, que é o do tarô vibracional, né? Como ele é mais moderno, ao invés de um cajado que usavam os reis antigos, não, ele já usa a astrologia, né? Então ele tem aqui uma mandala astrológica, tem todos uns planetas aqui e tudo mais, né? Além, claro, enfim, né, de outras modernidades tecnológicas que fica estranho colocar aqui, que ele pode usufruir aí na atualidade para agir aí como um verdadeiro imperador, tá certo? Então, ele mostra aí a estrutura, a autoridade, estabilidade, né? Por isso esses 4 tracinhos aqui, né? E ele passa a mensagem, né, para você. Estabeleça uma base sólida e manifeste liderança com equilíbrio. Detalhe específico na versão do tarô vibracional. Como este arquétipo representa a estabilidade e estruturação, o número que antecede foi desenhado propositalmente com 4 Is, repetindo o que eu falei anteriormente, né? Seguindo a tradição do tarô de Oswald, ao invés do número romano, né? Um tracinho com o 4, com um 5 aqui, né? Que seria o 4 também. Para reforçar ideia de equilíbrio, simetria e harmonia na estruturação. Características específicas da numerologia cabalística. O imperador é a majestade, é o poder. Ele significa apoio, poder, estabilidade, proteção, vontade, força de execução, riqueza material. Mostra também forte autoridade ou necessidade de consulta a uma autoridade superior. Representa a lei, o poder público, a perseverança, a força resoluta e a certeza. Certo? Aqui, na verdade, mostra também a consulta a uma autoridade superior, e, na verdade, ó,
pode significar tanto que a pessoa tem que consultar o imperador, quanto que o imperador também, que é a pessoa líder do negócio, muitas vezes ela precisa consultar uma entidade superior, né? Enfim, quando ela está com dúvidas para onde ir na empresa dela. Ela vai consultar um tarólogo, vai consultar um numerólogo, um astrólogo, ou até mesmo o padre ou pastor aí da sua igreja, que também muitas vezes é um ótimo conselheiro, né? E, obviamente, ali na igreja, embora não seja algo com tanta qualidade quanto um mapa numérico cabalístico, um mapa astral vibracional, obviamente, um aconselhamento com um padre, com um pastor, já ajuda muito, certo? Muitas vezes, porque o empresário, né, o imperador aqui, ligado também aos grandes empresários, ele é líder do próprio negócio, né, entendeu? Então, muitas vezes, o conselho que ele tem que pedir é dele mesmo, né? Então, algumas situações aqui, né, pode indicar que ele precisa ter a humildade de pedir conselho para outras pessoas que têm uma conexão espiritual mais forte, né, tal como um padre, né, pastor, numerólogo, astrólogo aí, até tarólogo, né, enfim, né, ou até uma outra pessoa que tem a habilidade de jogar búzios, né, tem pessoas que têm essas habilidades, entendeu? Então, é uma possibilidade, né? Então, o imperador no jogo pode ser definido como a realização de atos dirigidos pela ciência da verdade, o amor da justiça, a força da vontade e o trabalho nos órgãos. Ele também mostra que nada resiste a uma vontade firme, que tem como alavanca a ciência da verdade e da justiça. Resumindo, o imperador é aquele que dirige o fluxo das energias no sentido da realização e do seu sucesso em qualquer atividade, certo? Vamos então agora partir para a próxima aqui, que é a carta do Papa, ou Hierofante. Significa na numerologia, significado dele na numerologia cabalística está aqui embaixo, tá certo? Vamos primeiro falar o básico do significado aqui e depois vamos partir para as cartas do lado comparativas, né? Não, vamos falar primeiro das definições, depois a gente explica aqui nas cartas ao lado, né? Então, energia vibracional, sabedoria espiritual, tradição, conexão divina, mensagem. Aprenda com os ensinamentos espirituais e integre-os em sua vida. Características específicas da numerologia cabalística. O Papa, né, é a opinião pública, significa inspiração, indicação, ensino. Mostra também dever, consciência, disposição para a vida religiosa. Conselheiro, conselhos, generosidade, perdão, autoridade, moral, doação dos conhecimentos. Sentido esotérico, representa a procura de um mestre, necessidade de se conhecer todas as facetas de um problema antes da decisão final, né, tá certo? Então, como todas as pessoas aqui no planeta Terra, por maior que seja o poder de evidência que elas têm, são pessoas limitadas no que diz respeito à conexão espiritual, certo? Muitas vezes o Papa, carta do Papa, quando aparece, né, ela pode indicar que a gente precisa buscar alguém com conexão superior também, né, com conexão mais sutil, né, tipo um padre, né, um pastor, enfim, alguém que tem uma conexão mais direta com a espiritualidade, né? Importante lembrar que nada resiste a uma vontade firme que tem como alavanca a ciência da verdade e da justiça. Combater para assegurar a sua realização é mais que um direito, é um dever. Quando o Papa aparece num jogo, significa que a realização das esperanças depende de um ser mais poderoso, necessário para conhecê-lo, para obter seu apoio. Ih, rapaz, tá errado aqui, ó. Não, não tá errado, não. Não, tá certo. Uhum. Que eu voltei aqui no Imperador. Papa aqui. Uhum, tá. Então, na verdade, ó, tanto o Imperador quanto o Papa, né? Ele tem essa questão aqui. Deixa eu olhar só um pouquinho aqui. Na verdade tem as duas coisas aqui, ó, para ver bem a diferença, ó, que no Imperador aqui, ó, quando ele aparece, ó, mostra aí também forte autoridade ou necessidade de consulta a uma autoridade superior, que fala em autoridade, tá? E daí já lá aqui, ó, no Papa, né,
certo? Que também é masculino, né? Em vez de autoridade, ele fala que relações femininas depende de um ser mais poderoso. Não fala de autoridade, fala de um ser mais poderoso, né? Que ele deve consultar aqui, tá certo? Que na verdade todo Papa, obviamente, até o Papa Francisco aqui, né? Que é o atual Papa da Igreja Católica e tal, quando ele tomou posse lá, ele fez as orações dele. Quando ele está fazendo uma oração, obviamente ele está querendo se conectar com uma entidade superior, está querendo se conectar com Deus, e ao mesmo tempo ele pediu para o povo rezar pelo Papa, uma coisa que eu achei muito bacana, um sinal de grande humildade, mostrando que Deus não está só no Papa, Deus está no povo, tá certo? Então, na verdade, uma das maiores representações do Papa, caso você queira um arquétipo para melhor entender ele, né, é o próprio Papa aí, Papa Francisco, né, tá certo? Embora, sim, também outras lideranças de outras igrejas também têm uma representação de Papa, tal como a liderança da Igreja Mórmon lá, que eles têm uma espécie de Papa, né? Agora, Nelson, o nome dele, se eu não me engano, né? Inclusive, ele é um ótimo exemplo aí de conexão do mundo físico com o espiritual, porque o Dr. Nelson lá, dos Mormons, né? Ele tem aí, acabou de completar 100 anos de idade, né? E olha só, que eu saiba, nenhum Papa, né, chegou nessa idade, né? Então, na verdade, ele é um grande exemplo, né, de conexão do material com o espiritual e, obviamente, da sua boa alimentação, que, na verdade, deve ser o exemplo de um Papa também, né, para passar para o seu povo a questão da longevidade, que também depende de uma boa alimentação, tá certo? Então, vendo as diferenças aí, ó, do Papa, né, do tarô de Oswald, a gente vê aqui que o Papa está aqui, e daí tem duas pessoas aqui, uma diferente da outra, né, indo se aconselhar com o Papa, pedindo a bênção do Papa e tudo mais, né, enquanto que o tarô vibracional aqui ele já é um pouco mais moderno, né, ele não traz aqui, né, essa questão aí de um Papa mais com essas pessoas aqui. Na verdade, ele estabelece uma comunicação mais à distância, né, com as pessoas, né, até porque antigamente, né, não se assassinavam papas como, né, ou menos se tenta assassinar como tentam hoje, papas e autoridades em si. Né? Então, na verdade, as pessoas podiam se aproximar. Desculpa. O povo Desculpa. O povo em si poderia se aproximar com maior facilidade do Papa, né? Isso, na verdade, tá vendo? Tem uns skins aqui. Então, arriscando aí, eu vou ter que tirar esses skins aqui. Eu não devia ter colocado isso aqui. Acabando atrapalhando isso, eu consigo tirar ele aqui. Deixa eu ver aqui. Acho que é isso aqui. Close. Gente, é isso. Isso aqui não sei. Não é isso, mas tudo bem, depois eu vou ter que ver. Tá. Então aqui tá o Papa, né? Que na verdade no inglês é The Pope, enquanto que em francês seria Le Pape, né? E por aí vai, né? Terminamos aí a definição do Papa, vamos para a próxima. Então, essa carta aqui, meus caros, é o que sai aí, né? E na verdade ela acaba comprovando o que é a conexão energética, né? Mais de 50% das mulheres que me procuram aqui, né? Obviamente elas querem saber sobre os affairs dela, seja outra mulher, seja outro homem, né? Entendeu? E seja mulher, seja homem, né? Enfim, hoje estão bem muito abertas nesse sentido, né? Então, quando a pergunta é relacionada ao amor, né? E obviamente, tanto eu quanto a pessoa que está do outro lado aí fez a sua oração aí para o anjo da guarda, né? Obviamente, normalmente, se não sai de primeira, né? Posteriormente vai acabar saindo essa carta aqui que é a The Lovers, né? Em inglês, né? Que é do francês Amorex, que e aí em português aí é simplesmente os enamorados, né? Que daí possui aí o significado na numerologia cabalística, né? Que é a escolha, harmonia, união. Conecte-se a mensagem, né? Conecte-se ao mundo universal e tome decisões com o coração alinhado. Então aqui ó, podemos ver aqui um homem, né? Mas também poderia ser uma mulher, né? Certo? No meio de duas mulheres, uma de vermelho e uma de verde, né? Tá certo? E aqui em cima o Cumpido com cara de sem vergonha aqui querendo tascar-lhe uma flechada aqui no cara, né? Entendeu? O Ghost já flechou ele, não sei, não dá para ver direito aqui, entendeu? E aqui, obviamente,
o pombo aqui da paz, que normalmente vem com amor, né? Ao menos no início do amor é assim, né? É sempre pacífico, amoroso. Depois, no fim, pode ser, né? Aquela história de bens para cá, bens para lá, né? Infelizmente, é uma triste realidade no mundo que vivemos aí, que infelizmente tende muito ao materialismo, né? Então, aqui também temos aqui, ó, o Sol, né? Temos a Lua, né? Que na verdade o Sol e a Lua, a conexão dos dois, sendo o masculino e o feminino também, ele é um representa o Yin e outro representa o Yang, né? Ele representa aquela conexão, também pode representar a conexão amorosa entre duas pessoas aí, tá certo? Então, na verdade, aqui, ó, esse homem aqui, ele tá perdido no meio do amor de duas mulheres. Tem uma morena de vermelho e tem uma loira aqui, né? De cabelo, de vestido verde, né? Certo? E aqui em cima o Cupido com a cara de sem vergonha ali, querendo, né, fazer com que ele se apaixone por uma. Isso ele já não se apaixonou, então ele está indeciso. Né? Ele está olhando para uma, mas tem a outra aí do outro lado, querendo assediar ele e tal, enfim, né? E o caminho está aqui, ele precisa seguir, né? Então ele precisa se decidir com uma, né? E obviamente isso quando dentro da numerologia, né? Tem um significado específico que nós vamos falar depois aqui, mas dentro do tarô, quando joga uma carta tarô para a pessoa, dentro do tarô vibracional, né, é o significado que a pessoa precisa fazer uma escolha, né, entre uma ou outra e seguir o caminho dela, certo? Então aqui, mais aqui no original aqui do de Oswald Wirth, né, a gente vê aqui, ó, que também tem um Cupido, né, flechando o cara que tá aqui, né, e também ele tá no meio de duas mulheres, né, uma loira aqui e uma morena, tá certo? Também está nessa indecisão, né, porque o amor, minhas caras, né, o amor, na verdade, ele é cego, né, então, na verdade, pelo não depender de uma certa razão, né, ele gera essa indecisão, certo? Então, muitas vezes, como é que a gente vai saber aqui qual é a pessoa certa que a pessoa vai escolher? Obviamente, dentro da numerologia, com o cálculo completo que a gente vai fazer ali, que a gente vai fazer sinastria e tal também, né? E, obviamente, se fazer também a astrologia, a gente consegue ver de uma forma mais profunda qual é a pessoa que a pessoa deve escolher, embora que a análise pela astrologia e a numerologia muitas vezes acaba sendo mais demorado, não é tão rápido que nem o tarô, mas é um importante complemento para a pessoa tomar a decisão sobre quem vai escolher, tá certo? Se é a morena, se é a loira, né? Obviamente aqui também podia ser uma mulher, né, em decisão entre dois homens, tá? Mas normalmente, sinceramente, as mulheres são mais decididas, meus caros. A mulher, quando se decide, ela tem um poder de decisão maior que o homem, sim, que fica na dúvida. Tanto é que a grande parte dos homens aí, né, tem a tendência de ter mais mulheres do que mulheres terem mais que um homem, entendeu? Então essa é uma grande realidade que se vive hoje, tá certo? Não é nada de questão aí de querer ser preconceituoso, nada, só estou sendo realista, certo? Então, né, essa escolha aí, que obviamente numa tiragem de tarô normal, se vai se chegar à conclusão tanto com complementos pela numerologia quanto complementos pela astrologia, ou simplesmente com a complementação de outras cartas que saem junto ali, que vão ajudar nessa decisão, tá certo? Então aqui, ó, é a escolha emocional, é a indecisão do ser humano frente às decisões difíceis, porém inevitáveis. Significa também atração, beleza e idealismo. No mundo divino é a ciência do bem e do mal. No mundo intelectual é o equilíbrio da necessidade e da liberdade. No mundo físico é o antagonismo das forças naturais, o encadeamento das causas aos efeitos. Mostra que o ser deve ter muito cuidado com suas resoluções. Existem obstáculos que impedem o progresso. O obstáculo que é uma mulher de um lado, outra do outro. O cara não vai para frente porque está exercido aqui no meio de duas mulheres, né? Tá bem clara a situação aqui, né? Os azares pairam sobre a sua cabeça e a vontade vacila diante dos opostos. A indecisão é em tudo mais funesta do que a escolha má. Avança ou recua, jamais hesitando, ou seja, faça uma escolha e avance. Está aqui ele no meio de duas mulheres, ou seja, ele tem que escolher uma e avançar, né? Entendeu? Senão a vida dele vai ficar trancada, né? Infelizmente, essa é a realidade, certo? Então agora vamos aí para o próximo arquétipo aqui, que é o carro, tá certo? Significado na numerologia cabalística, tá certo? O carro, tá? E, né, tem a energia vibracional que mostra determinação, foco e vitória, né? Traz a mensagem aí para você alinhar sua mente e coração para avançar com confiança. Então aqui, ó, no tarô de Oswald Wirth, La Charotte, que é o carro, né, em francês, né? Ele está aqui,
né? Com dois bichinhos puxando aqui, diferente, né? Um provavelmente representando a energia Yin e outro representando a energia Yang, ou seja, para o carro andar é necessário o equilíbrio de energias, né? Algo que também é mostrado aqui no tarô vibracional, né? Onde, obviamente, também aparece uma criatura mais moderna aqui com os abdômenes marcadinhos e tal, hoje que já é coisas que já é possível hoje, né? Com os aparatos que se tem nas academias aí ligadas aí aos suplementos alimentares, né? A pessoa pode ter uma forma física efetivamente exemplar, né? E obviamente aqui também é representado por um leão branco à direita e um leão, né, marrom à esquerda. Obviamente também representando um macho e fêmea, né? Representando a harmonia da energia Yin e Yang, mostrando também a importância do equilíbrio para o carro ser conduzido. Além de também desse carro aqui apresentar cores mais vivas, né? E apresentar uma espécie de energia vibracional em volta que no tarô tradicional não tem, tá certo? Então, as características específicas da numerologia cabalística, tá? O carro é o triunfo bem merecido, é o ser humano equilibrado e, portanto, bem-sucedido, que foi capaz de decidir corretamente. Significa também providência, auxílio, triunfo e a dominação do espírito sobre a natureza. O carro mostra a capacidade humana de, através da mente, controlar o corpo. O carro, num rumo certo e definido, apesar das emoções. Neste arcano, encerram-se o conjunto das primeiras 7 cartas representativas do desenvolvimento das qualidades do homem por meio de sua luta para sair-se vitorioso tanto sobre a matéria como sobre o espírito, tá certo? Então, na verdade, também é uma carta de grande importância, porque o número 7, meus caros, o número 7 também, ele representa a conexão espiritual. Por quê? Porque ele tem aqui, ó, o 4, né, da matéria, né, mais o triângulo aqui do espírito, que por sinal também é uma casinha, né? Então aqui nós temos o 4 aqui, ó, da matéria, mais o 3, ó. Somando eles aqui, ó, dá um número 7, que é o carro, certo? Então, na verdade, ele representa também essa conexão do físico com o espiritual, né? Até porque o cara tá puxando uma baita charrete aqui em alta velocidade. Se ele não tiver uma conexão bacana do físico com o espiritual, realmente pode dar problema e essa carroça virar aí, tá certo? Então vamos agora para a próxima aí, que é a justiça, né? A justiça, né? Então, temos aqui a justiça do tarô de Osalvirt, né? Que é umas cores mais apagadas aqui, né? Símbolo da balança, do equilíbrio aqui. E no tarô vibracional também a justiça aqui, né? Com o símbolo da balança, do equilíbrio aqui, tá certo? Quanto que no tarô tradicional ela tá com uma espada mais estática, ela tá mais sentada, a justiça do tarô vibracional ela aparece mais em movimento aqui, com a espada empunhada na mão, pronta para se movimentar, certo? Então ela passa aí também a mensagem de equilíbrio, verdade, discernimento, né? E ela passa a mensagem também, na verdade, a energia vibracional dela, que é relacionada ao equilíbrio, verdade e discernimento, né? E ela passa a mensagem para que a pessoa haja com integridade e permita que o equilíbrio universal prevaleça, tá? Características específicas na numerologia cabalística. Significa justiça, equidade, retidão, equilíbrio, plenitude, equilíbrio entre o bem e o mal, que deve ser conseguido pelo ser humano. É uma parada para pensar e analisar a situação. No mundo intelectual, representa a atração e a repulsão. No mundo físico, a justiça relativa, falível e ilimitada, que provém dos homens. A justiça, no seu lado positivo, mostra equilíbrio, regularidade, honra, harmonia, estabilidade, ordem, lei, virtude e integridade, tá certo? Então, aí, no francês aí é le justice, né? E no inglês aqui é the justice, né? Que é a justiça aqui, certo? Então, espera aí que eu vou ter agora que atender a ligação aqui. Um momentinho que eu volto para gravar depois. Oi? Oi? Bom, ligação recebida, ligação resolvida, então vamos para a próxima carta aqui, tá certo? Já que falamos da justiça, certo? Vamos aí para a carta do ermitão ou eremita, tá certo?
Energia vibracional, sabedoria interior, solitude, iluminação, mensagem, encontre luz e orientação na introspecção. Então, um ermitão aqui, a gente vê ele aqui, ó, é a carta de um senhorzinho já de idade, né? Ou seja, já tem muito conhecimento acumulado, mas mesmo com o conhecimento acumulado dele, ele não tem todas as respostas que ele precisa. Então, ele pega uma lanterninha, ele pega uma luzinha e sai a fazer uma trilha, né? Seguindo, né, uma luz menor, né, em busca de uma luz maior, né, que é a resposta que ele vai trazer para o seu povo, que pode ser a sua família, pode ser a sua empresa, pode ser alguma empresa na qual ele seja um consultor, tá certo? Então, ele pode ver aqui que o ermitão, né, o eremita do tarô de Oswald, ele apresenta uma energia vibracional aqui mais gritante, né? Certo? Uma carta muito mais viva, muito mais enérgica do que a outra do eremita comum aí do tarô de Oswald, tá certo? Inclusive a lanterna aqui tem mais brilho, tudo tem mais energia, só vocês verem aqui, né? Entendeu? Por isso que eu desenvolvi o tarô vibracional, para poder ter essa conexão com maior facilidade e poder aí me comunicar melhor com as pessoas aí que me procuram, né? Seja pela numerologia, seja pela astrologia, ou seja também numa consulta complementar de tarô, né, que eu acabo fazendo aí, né, em algumas situações aí, enfim, quando se não consegue, nos casos mais complexos, onde não consegue se chegar aí às melhores definições por intermédio da astrologia e da numerologia, tá certo? Então, significa ainda prudência, proteção, sabedoria, meditação e espírito de sacrifício. Também pode mostrar avareza, falta de sinceridade, atos imprudentes e imaturidade. Na verdade, muitas vezes falta maturidade na pessoa e ela vai, né, seguir uma trilha dela em busca dessa maturidade que ela ainda não tem, né? Por isso que muitas vezes pode significar falta de maturidade, né? Sob o peso de saber que não encontra aplicação prática no mundo materialista, você necessita de uma mudança, uma abertura na vida, bem como de uma busca efetiva de autoconhecimento, que na verdade é aqui, né? Tá em busca, né? Pega uma luzinha, né? Na verdade não precisa ser uma trilha necessariamente, mas muitas vezes também um túnel na internet. A internet é um grande túnel. Ou também um ritual, né, de ayahuasca, né, um ritual de rapé, né, que é algo, procedimentos aos quais eu também já me submeti para trazer uma luz maior para os meus clientes nos trabalhos que fiz para eles, tá certo? Então, fiz essa busca para trazer iluminação para eles progredirem, tá certo? Então, resumindo, preocupações com o passado pode atrasar o desenvolvimento espiritual, exageros à parte, representam as bases desse mesmo desenvolvimento, tá certo? Então, vamos dar seguimento aqui para a 10ª, que é a roda da fortuna, tá? Roda da fortuna, tá? Tem ela aqui, a do tarô vibracional, que vocês podem ver ela aqui, que ela também possui um compêndio de energia muito grande também, tá certo? Com uma espécie de pequena mandala rodando aqui no meio, né? Com 8, que é o número do infinito, tá certo? Com uma simbologia em cada uma das suas pontas e também nos meios, né? Que na verdade no total são 9 desenhos aqui, né? Que representam obviamente o ciclo da vida, né? Que obviamente se dá pela contagem da numerologia, né? Como todos os números válidos, né? São de 1 a 9, né? E esse ciclo acaba se dando com o número de 1 a 9, então ele possui assim, a representação de 9 desenhos, aqui cada um tendo uma determinada representação, né? Não vou entrar em detalhes muito profundos aqui, né? Porque senão depois vocês não vão querer comprar o curso de tarô vibracional que eu estou criando também, né? Entendeu? Certo? E eu preciso também, né, ganhar aí referente ao curso e tal, para pagar umas continhas aí e prosperar cada vez mais, né? Comprar equipamentos melhores para gravar cada vez vídeos melhores para vocês, tá? Inclusive estou precisando aí de um microfone bem bacana e por enquanto aí, diante dos investimentos que acabei fazendo e alguns imprevistos que tive, agora não estou sem dinheiro para comprar. Então, obviamente, quem quiser colaborar aí, sinta-se à vontade, tá certo? Então aí, ó, no original de Oswald, aqui é algo muito mais rudimentar, assim, né? Tem um ser subindo, outro descendo, né? E daí fala, né, no francês, le roi de fortune, né? Certo? Então, no vibracional, realmente, ela transmite essa vibração, ela transmite essa energia que busca facilitar a comunicação com os tempos atuais, tá certo? Então, aí temos as características específicas na numerologia cabalística, aí, né? Opa, já chegando na força, mas não é para chegar à força ainda. Por enquanto, a roda da fortuna, aqui, isso.
é a sorte e recompensa kármica. Na verdade, a roda gira, né? Uma hora ela está embaixo, outra hora ela está em cima, né? E junto com ela também vem a sorte da pessoa, né? Uma vez a pessoa não está no momento dela bom, mas existe no outro momento, ela pode estar no momento bom. Por exemplo, quando se cria, na verdade, o ano pessoal da pessoa, quando ela está no ano pessoal 1 e 2 ali, praticamente ela não produz, né? Porque é um momento de plantação, né? Entendeu? Não sei se ela esteja muito harmonizada, mas em condições normais acaba não produzindo, né? Ou seja, ela está no lado de baixo dessa roda aqui, né? Ela precisa girar e chegar lá em cima depois de outros anos pessoais para partir ali, para partir do ano 4, 5, 6, 7, 8 ali, passar realmente a produzir, sendo que quando chega no 9, chega no final aí da produção dela, certo? Então é a sorte, a recompensa kármica, representa fortuna, destino, elevação, ascensão, supremacia, mas também pode significar falsidade, ilusão e instabilidade. É necessário se saber que para poder é necessário querer, para querer com eficácia é preciso ousar, e para ousar com êxito. Aqui tem que arrumar aqui, não é existo, é êxito, né? Tem que arrumar aqui, não gostei desse erro aqui que eu vi, meu Deus do céu. Ó, para usar com êxito é preciso saber calar até o momento de agir, ou seja, você tem 2 ouvidos e uma boca, precisa ficar ouvir mais e falar menos, tá certo? Então, para se conseguir o direito do poder, é preciso querer pacientemente, com perseverança infatigável, tá certo? Então, caso a pessoa que esteja consultando seja avarenta ou déspota, o sucesso conseguido pode ser ilusório, assim como ilusória será a vitória sobre a existência, certo? Ou seja, a pessoa que está consultando alguém e aparece a roda da fortuna, é preciso se comparar com as outras cartas e também, obviamente, com o estilo dela, que muitas vezes se percebe, né? Momentaneamente, a pessoa com experiência a qual ela está consultando, né? De modo que possa encaminhar ela aí no caminho da prosperidade, né? Tirando dela as ilusões, né, e a avareza dela que podem atrapalhar nesse sentido na evolução desse caminho, tá certo? Então, vamos aí para a próxima, que é a carta da força. Olha, sinceramente, modéstia à parte, essa é uma das cartas mais bem desenhadas do tarô vibracional, que melhor representa aí na atualidade a energia da força, tá certo? Quanto aí que no tarô de Osalvirt, né, a força, ela é mostrada pela mulher, suposto sexo frágil, né, que de frágil não tem nada. A maioria das mulheres é mais forte que o homem, né? Ao menos psicologicamente, né? Em muitas situações aí, tá certo? Sendo que o homem ele foi muito treinado a resolver tudo na base da força bruta, né? Enfim, né? Enquanto a mulher não, ela foi treinada para resolver tudo mais na delicadeza. Né? Embora, sim, tem algumas mulheres hoje sabendo Muay Thai e outras artes marciais, que eu até aconselho que faça, né? Elas acabam saindo das vias de fato, né? Mas, obviamente, um normal de uma mulher é usar a delicadeza de suas mãos, né? E o poder da sua mente para dominar os leões aí, que são os homens, né? Ou outros agressores aí que podem se vir pelo caminho aí, tá certo? Porque, obviamente, se a mulher agir com sabedoria, dificilmente ela será agredida. Então, na verdade, aqui, ó, La Force, né? Que é do francês Joseph, ele tem aqui essa mulher abrindo a boca do leão, que é uma coisa um pouco meio utópica, né? Porque dificilmente um leão iria deixar abrir ele pela boca, assim. Mas obviamente é justamente para mostrar o poder, a força, né? Mas aqui no tarô vibracional a gente fez uma coisa mais sutil aqui, né? É a mulher dominando o leão muito mais aí com a força do pensamento. Ela não chega nem a botar a mão dentro da boca dele, ela simplesmente tá com a mão em cima aqui, ó, transmitindo energia, enquanto a mão de baixo ali meio que acaricia a cabeça do leão, né? Além, sim, de também ser uma carta que transmite muita energia, né? Por isso é ligada ao tarô vibracional, certo? Então agora ele tem uma energia vibracional, né? A coragem, né? A paciência, o domínio interno, né? Passa a mensagem para a pessoa usar a suavidade de compaixão para superar desafios. Detalhe específico na versão do tarô vibracional. Isso aqui também eu já expliquei, mas vou explicar de novo porque isso é bem interessante você saber. O arquétipo da força foi desenhado no tarô vibracional com foco no poder da mulher de solucionar conflitos pelo poder mágico da mente, mostrando uma mão dela sobre a cabeça do leão e outra embaixo de suas mandíbulas, ao invés da representação com mãos abrindo a boca do leão, comumente encontrado em diversas versões do tarô
tradicional, sendo que não é só o de Oswald, vários outros tarôs também, o de Waite, o de Crown, o outro lá também, o de Marsella também traz isso, tá? Entendeu? Então é algo aí a se considerar que no nosso modéstia à parte foi melhorado no vibracional, certo? Características específicas da numerologia cabalística. A força representa a atuação, né, de uma força superior, ou no caso, a vontade do ser humano. Então, na verdade, aqui também tem um pequeno errinho aqui, né? Então, aqui faltou um D, tá? E aqui representa a atuação de uma força superior, caso a vontade do ser humano, sobre a força bruta ou os instintos da parte animal do ser humano. Significa ainda energia, trabalho, ação e vitalidade. Você deve sempre se lembrar que para poder é preciso crer que se pode, ou seja, a força do pensamento é mais importante que tudo. Avança com fé, os obstáculos são fantasmas, ou seja, o leão aqui é um fantasminha, para quem tem um poder mental muito forte, né? Para que o ser humano se torne forte, é necessário impor silêncio às fraquezas do coração. É preciso estudar o dever, que é a regra do direito, e praticar a justiça como se tivesse amor a ela, certo? Então, vamos aí partir para a próxima carta aqui, que é a do pendurado ou enforcado. Muita gente costuma chamar essa carta de enforcado, mas a gente tá vendo um homem enforcado aqui? Não, ele não tá enforcado. Ninguém se enforca pelo pé. Ou alguém conhece alguém que se enforca pelo pé? Não. As pessoas se enforcam pelo pescoço. E no pescoço dele não tá nada, que ele só tá de cabeça para baixo, né? Ou seja, ele está aqui, ó, numa posição meditativa, né? Meditativa buscando equilíbrio. Tanto é que ele está formando um 4 aqui, que mostra equilíbrio, ou seja, ele está equilibrado numa função meditativa, pendurado pelo pé, tanto no Lepembo, aqui que é do tarô francês de Oswald original, quanto também no de Manguet, que é, na verdade, o pendurado no tarô de vibracional, tá certo? Então, na verdade, ó, vocês podem ver também que no tarô vibracional tem uma corda pendurando ele, também está formando um 4 aqui, mostrando equilíbrio e tudo mais, né? Obviamente, a pessoa é tão equilibrada que ela tem seu abdômen aqui marcadinho, desenhadinho, bonitinho, tá? Uma pessoa em plena forma, algo que é muito possível na atualidade, tá certo? Num ambiente totalmente energizado, tá certo? Ou seja, é um momento, muitas vezes, do pendurado, que significa, em resumo, um momento que a pessoa é forçada a tirar um tempo para si, para meditar, né, sobre determinada situação, para ir em busca da solução. Isso é um dos significados, tá certo? Mas, obviamente, demais significados poderão advir também com a presença de outras cartas ou em conformidade com a pergunta que a pessoa faz, né? Por exemplo, se é uma pergunta relacionada aí a um concurso público, não sei o que, eu vou passar no concurso público? Não. Minha querida, se tu quiser passar no concurso público, tu precisa te pendurar e estudar, entendeu? Certo? Tá aqui, tá mostrando aqui, certo? O mesmo pode parecer que vai quer passar numa prova, alguma coisa assim. Então, na verdade, isso denota um esforço, uma dedicação extra, tá certo? Então, ó, a energia vibracional é rendição, mudança de perspectiva e iluminação, porque na verdade está aqui em busca de iluminação, né? A mensagem, né? Veja as coisas sob um novo ângulo e permita a transformação. Características específicas da numerologia cabalística, tá? Mostra sacrifício, desconhecimento completo do caos interior ou exterior que cerca o ser, que se esforça em não mudar de postura. Mostra a predominância do mundo material sobre o espiritual, algo não natural. Mostra também uma certa crise interna que pede imediata resolução. Mais claramente, o homem primeiro deve morrer para a matéria, a fim de poder ingressar no mundo espiritual, perdoando a todos aqueles que, de alguma maneira, ele pensa que lhe prejudicaram, certo? Então, no mundo divino, significa a lei revelada, no mundo intelectual, um ensino do dever, no mundo físico, o sacrifício voluntário na tentativa de solucionar o problema de autocorreção, ou seja, é um sacrifício, está aqui ó, numa posição de sacrifício na tentativa de solucionar algum problema, pode ser passar no concurso, pode ser superar uma decepção com algum relacionamento, né? De forma que a pessoa com essa posição de sofrimento, ela se autocorrija, ela se lapide e ela possa aí soltar as amarras de sua perna e ir adiante, tá certo? Então vamos agora para a próxima carta aqui no tarô vibracional,
que é a morte, que é o 13, tá certo? Então, né, no tarô de Ozolvich, ela tem essa representação mais apagada, mas obviamente a gente vê aqui, ó, o ceifador, né, com o objeto ceifador aqui, né, obviamente que na verdade é o grande ferramenta da morte para tirar a vida das pessoas, né? Mas aqui, ó, a gente vê aqui, ó, o que a gente vê? A gente vê a cabeça de um rei com uma coroa e também vê uma pessoa normal sem coroa, ou seja, a morte vem para todos, a morte vem para reis, a morte vem para plebe, né? E obviamente temos aqui também as mãos, né? As mãos das pessoas aqui querendo sair, mãos e pés, ou seja, ninguém quer morrer, todo mundo quer escapar, mas todo mundo morre um dia, né? Entendeu? Felizmente essa é a verdade, né? E obviamente aqui, ó, no tarô vibracional, né? Embora na verdade seja praticamente a mesma mensagem que é transmitida, né? Outro tipo de situação aparece de modo a emanar uma energia mais forte, né? Por exemplo, aqui tem espíritos saindo das tumbas, aqui, né? Enfim, né? Aqui um outro aqui saindo com uma espécie de pau, talvez com raiva da própria morte, querendo enfrentar a morte, né? E aqui também um rei com uma coroa, né? Certo? E aqui também uma pessoa da plebe, mostrando também que a morte vem para todos, ricos ou pobres, né? Então, ela está relacionada não só à morte em si, mas também a um renascimento de uma determinada situação, certo? Então, ela é uma energia vibracional que emana a energia da transformação, renascimento, libertação, tá? Então, ela passa uma mensagem para abra espaço para o novo, liberando o que não serve mais. Características específicas da numerologia cabalística. Representa uma transformação inevitável ou mesmo um rejuvenescimento. Mostra que algo deve terminar, oportunidade de uma vida nova, desde que se consiga abrir mão da antiga. As coisas terrenas são efêmeras e as mais altas potências são cortadas como as ervas dos campos. O arquétipo também significa morte física, ó, que é o que eu falei inicialmente, né? Destruição e renovação. Mostra a libertação dos instintos materiais por uma livre e voluntária adesão da alma às leis do movimento universal que constitui em nós a criação de um segundo homem, o homem celeste, ou seja, depois que o homem nasce de novo, né, é-se tido o conceito que dali se tem um homem mais maduro, é um homem celeste, que pode acontecer muitas vezes quando a pessoa sobreviver a um grande acidente de carro, né, ou uma grande fatalidade que poderia lhe tirar a vida, né, como uma doença aí, na qual ela consegue se recuperar, né, ou seja, aquela pessoa nasce de novo, ela nasce com mais vontade de viver e nasce com mais sabedoria. Por quê? Porque naquele momento ela acabou refletindo bastante sobre a questão da sua morte que estava por chegar e acabou não chegando, certo? Então, vamos aí partir para a próxima carta aí, que é a da temperança, tá? Temperança. E ela mostra aqui, ó, um ser aqui que, na verdade, que não parece nem ser homem nem mulher, é um ser praticamente hermafrodita aqui, temperando líquido, jogando líquido de um jarro para outro, né? Ou seja, aqui pode ter um líquido frio e aqui ele está jogando pode ter um líquido quente, ele está jogando um líquido frio para temperar, né? Para ficar temperado, para ficar morninho, pode significar isso aí, tá certo? Assim como também pode estar colocando, por exemplo, água no vinho aqui, né? Entendeu? Ou misturando aqui, né? Outros um outro líquido, né, junto ao ouro, né, de modo que o ouro não fique tão puro assim e dê mais rendimento para a pessoa, para vender para pessoas que não conseguem não sabem diferenciar o ouro verdadeiro, certo? Tanto é que aqui, ó, o de baixo aqui, né, ele é o amarelo, o de cima é o cinza, né? Mas também pode significar equilíbrio, por quê? Porque o amarelo é ligado ao sol e o cinza é ligado à lua. Então, é a energia yin e yang normalmente se equilibrando e transmitindo a temperança, né? Certo? A mesma energia aqui foi transmitida aqui também para esse outro arquétipo que é de temperance do tarô vibracional aqui, tá certo? Onde também um líquido, né, parte de uma jarra prateada para uma jarra dourada aqui, tá certo? Com os mesmos objetivos que eu já expliquei aqui no anterior, tá certo? Então ele tem a energia vibracional, né, que na verdade que pode significar alquimia, né, porque na verdade quando se lidar com ouro, né,
materiais dourados, a gente está mexendo com alquimia, né? Equilíbrio, harmonia também, né? E também passa a mensagem, né, que integra opostos para criar unidade e paz, ou seja, opostos precisam ser integrados para se criar unidade e paz. Características específicas da numerologia cabalística, tá? Mostra a adaptação às circunstâncias, uma metamorfose, uma mutação. Também representa na sua parte positiva disciplina, autocontrole, viagem bem-sucedida e sociabilidade. Na negativa, falta de personalidade, de controle e corrupção. No mundo divino, representa o movimento perpétuo da vida. No mundo intelectual, a combinação das ideias que criam a vida moral. No mundo físico, a combinação das forças da natureza, tá certo? Então, né, aqui está aí finalizada aí a carta da temperança, que é a de número 14. Vamos então partir para a próxima aqui, que é o capiroto, que tem esse outro nome aqui que eu não gosto muito de citar não, entendeu? Não é muito bom ficar pronunciando esse nome aqui, né, tá certo? Então aqui, ó, a gente vê aqui que o capiroto original, o tarô de Oswald Wirth aqui, né, mostra aí um ser, né, andrógeno, que ele não é feminino nem masculino aqui, né, controlando outros dois seres aqui que ele mantém sobre escravos, né, entendeu? Que tem uma energia diferente, podendo ser o feminino e o masculino também, que busca agir em equilíbrio, né? E aqui a energia sobe, né, através do fogo que o transmuta, né, solve, né, o sangue, né, que essa energia que passa por ele e ele coagula a energia e ele materializa algo. Então, quer dizer, o capiroto em si ele não é dizer só uma carta negativa, né, que é o sete pele aquele, né, mas obviamente ele pode significar a materialização de algo, né, certo? Então, na verdade, né, aqui né, em francês ele é le diable, né, e em inglês é devil, né, tá certo? E aqui nessa versão aqui que a gente fez aqui no tarô vibracional, né, ele tem aqui, ó, também um ser masculino e um ser feminino, né? Seres diferentes aqui com energias diferentes, né? Que obviamente ele tem o objetivo de equilibrar. E também aqui, ó, a cabeça dele, além de aparecer os chifres, aparece uma cabeça feminina de uma mulher e a cabeça de um homem, né? Dando a entender que energia yin e yang precisam ser equilibrados para que, né, a energia seja solvida, né, transformada em fogo, né, e por intermédio desse fogo ela venha, se transmute e ela se materialize num diamante, que é a melhor versão da pessoa, seja homem, seja mulher, né, ela sendo, se lapidando, né, com as forças tanto da astrologia, da numerologia, quanto do tarô vibracional, espera-se que ela se torne uma pessoa cada vez melhor e ela venha a brilhar como um diamante, tá certo? Então aí, ó, temos aí a energia vibracional, né? É a confrontação da sombra, da liberdade, da ilusão, né? Mensagem, ela passa a mensagem para a pessoa enfrentar suas limitações e libertar-se de padrões tóxicos, tá? Detalhe específico na versão do tarô vibracional. O arquétipo do diabo foi desenhado no tarô vibracional com dois corpos e faces se complementando, metade de um homem, metade de uma mulher, formando um só, de modo a reforçar a importância do equilíbrio das energias yin, feminina, e yang, masculina, para que surja a materialização das criações da forma mais perfeita possível em conflitos. Características específicas da numerologia cabalística. Evento irrevogável, significa força maior, destino, magia negra, mistério, atrações secretas, período de estagnação, frustração total, sensação de barreira intransponível. É a imagem da fatalidade, que arrebenta como a erupção de um vulcão sobre aquele que se deixa dominar pelas ilusões da matéria. Ou seja, essa carta existe para dizer também, mostrar que você não pode ser dominado pelas ilusões da matéria. Por quê? Porque você, em contato com o seu anjo da guarda, o seu Deus superior, precisa ser mais forte que o capiroto, certo? Então, quer seja ele forte ou fraco, grande ou pequeno, hábil ou ignorante, tá certo? Todos têm condições de se conectar com o ser superior e vencer o capiroto, certo? Então, no mundo divino representa a predestinação, no mundo intelectual o mistério, no mundo físico o imprevisto e a fatalidade, tá certo? Então, aqui está resumido, né, a carta do capiroto, tá certo? Vamos aí partir para a próxima aqui, que é a 16, a torre ou a casa de Deus, tá? Certo? Aqui a gente vê no tarô original de Oswald Wirth aqui uma torre caindo, né? Também vemos uma pessoa de coroa aqui, que é um rei
tá caindo também, certo? O tijolo não chega a atingir a cabeça dele, vai passar muito provavelmente de lado, né? Enquanto que o pobre coitado, que não tem coroa aqui, o tijolo bate com tudo na cabeça, entendeu? Então, quer dizer, e sem falar que o pobre coitado, ele já caiu aqui de uma forma mal posicionada, aqui, né? De modo que ele já tomou-lhe o tijolo na cabeça. Enquanto que o rei não, o rei ele já tá caindo, ó, com as mãos no chão, ali, a cabeça dele ainda não caiu no chão, né? E não bateu nada na cabeça dele, ele já está caindo com mais sabedoria. É aquilo que eu sempre falo e sempre digo, né? Eu já salvei minha vida, minha própria vida, por saber cair. É de grande importância para as pessoas, e isso, inclusive, deveria ser ensinado nas escolas, tá? Para as pessoas aprenderem a cair. Porque quando tu cai, tu precisa, acima de tudo, proteger a tua cabeça. Porque braço, meu caro, se tu quebrar o braço, tu pode pegar e fazer um remédio no braço que tu quebrou. Agora, meu caro, tua cabeça, teu cérebro só tem um. Se bater um tijolo lá com tudo, se tu bater com tudo a tua cabeça no chão, já era, meu. Já era, entendeu? Já era. Pode chegar a tua hora e tu encontrar o capiroto ou o criador, né? Dependendo do que tu fez aqui embaixo, tá certo? Então, agora, voltando aqui, a torre, ó, temos a torre aqui, né, ó, no tarô vibracional, a gente pode ver aqui, ó, que o rei, que é o que tem a coroa na cabeça, ó, ele já está caindo de uma forma em pé, né, de uma forma mais sábia, né, enquanto que os pobres coitados da raré aqui, um já caiu com um tijolo na cabeça, já está praticamente morto, e o outro está caindo aqui, né, muito provavelmente todo desequilibrado também vai se ferrar, né. Pode ver, ó, que o rei, né, que é, na verdade, postura que hoje qualquer pessoa consegue assistir, deve ter vídeo na internet aí para te aprender a cair, né? Obviamente, qualquer pessoa pode ser o rei de si e cair em pé diante de uma situação que arrase a sua vida, tá certo? Então, a torre em si, ela é uma revelação, ela é uma desconstrução e ela significa um despertar também para uma nova construção, tá certo? Seja de um lar, seja da tua personalidade, da tua psique, né? Então, ela passa a mensagem, né? Aceite as mudanças radicais como catalisadoras de crescimento. Características específicas na numerologia cabalística, tá? Mostra um imprevisto, representa catástrofe, excesso imprevisto, desastre, perseguição, ideias genéricas, ruínas e influências mais. Pode também, dependendo do caso, mostrar doenças, falta de rumo, injustiça, perda da liberdade e ausência de definição. O ser deve aceitar com resignação a suprema vontade do oniponente, pois toda prova se encaminha para a recompensa final. O ser deve repensar seus projetos, suas opiniões, seus conceitos sobre tudo e com todos, tá certo? Então, na verdade, ela analisa, mostra aí uma situação que os projetos precisam ser repensados e muito provavelmente haverá alguma calamidade por aí, tá certo? E eu vou dar um exemplo aí de um cliente aí que vítima de enchente aí, né, que me pediu uma consulta de tarô complementar, né, o mapa numerológico dele antes da enchente, obviamente, né? E quando a gente fez a consulta, né, apareceu lá, né, ele, né, a carta representando ele, né, a carta do carro, né, e também apareceu a carta da torre no meio, né. O que significa? Significava uma catástrofe, né. E daí ele estava me perguntando se valia a pena ele registrar a empresa naquele determinado lugar, naquele determinado bairro que foi atingido pela enchente, tá certo? E o que eu falei para ele? Ó, Tarô está dizendo aqui que será mais prudente, tá melhor, enfim, né, você registrar a sua empresa num outro endereço, certo? Eu não sei dizer efetivamente por quê, mas uma catástrofe está por vir nesse lugar onde a sua empresa você iria abrir, certo? Então, o que acontece? Essa pessoa, com essa instrução, com essa informação, ela acabou abrindo a empresa dela em outro lugar. E, obviamente, veio nesse novo lugar que ela abriu casualmente, em questão aí de 3 meses, ela prosperou bastante, então ela já deu entrada aí numa casa, num outro lugar lá, enfim, que ela já queria comprar há tempo e tal, só que não tinha dinheiro e ela comprou. E daí, quando veio a enchente para atingir ela, casualmente, ela e a família dela já não estavam naquela casa. Tinha algumas mobílias lá que acabam deixando, que estavam em transição e tal, mas as mobílias principais, né, documentos principais, tudo já tinham sido transferidos para casa nova, tá certo? Então, né, opa, aqui.
a torre, tá? Então terminou aqui a torre, tá certo? Relacionada às mudanças e tal, né? Que indicam um reprojeto diante dessas mudanças que podem vir ou de mudanças que já ocorreram, tá certo? Lembre sempre que você tem condições de ser um rei e cair em pé. Então toda mudança, toda catástrofe que vir, caia da melhor forma possível e proteja o teu cérebro, proteja a sua cabeça, tá certo? Então, vamos lá para a próxima carta, que é a estrela, que é a carta de número 17. Veja bem, a estrela também, ó, mostra um ser aí, aparentemente hermafrodita, né? Também, obviamente, sendo iluminado aqui e despejando a sua energia, né, a sua luz em algum lugar, tá certo? Então aqui, ó, The Star, a estrela, também aqui no tarô vibracional também mostra aqui essa mulher aqui, né, despejando aí a água de forma temperada com a iluminação que ela está recebendo de algum lugar, ou seja, né, vamos agora mostrar aqui o que significa isso na energia vibracional. Significa esperança, inspiração, orientação divina, né? Ou seja, é uma estrela que está passando uma orientação para ela temperar um determinado ambiente, tá certo? Então, qual é a mensagem que ela passa? Confie na luz interior para guiar o seu caminho. Ou seja, a luz interior está aqui, só que ela parte de uma estrela que vem de cima, muito provavelmente da influência de Deus, tá certo? Então, as características específicas da numerologia cabalística. Ela é o renascimento da alegria, amor e esperança, mostra influência, ascendência, inspiração, criatividade, contato com alguma pessoa que inspirará o ser. Em casos especiais, se o ser é comprovadamente avarento, egoísta, invejoso, a carta também pode mostrar doença mental, azar, emoções desenfreadas e mal conduzidas. O ser humano é o ponto central das lutas dos elementos e somente poderá equilibrar-se e realizar-se quando estabelecer equilíbrio entre eles. Esta lâmina representa também a influência dos elementos e astros em nossa vida material, mental e espiritual. Ou seja, né, muitas vezes quando a estrela cai com uma pessoa, né, há um indicativo também que ela precisa consultar aí um ser superior que detém conhecimentos que ela não detém, né? Seja na numerologia, seja na astrologia, seja no tarô, tá certo? Então é algo interessante também a enfatizar com relação à carta da estrela, tá? Vamos para a próxima aqui, que é a da Lua, tá? A Lua, ela representa também o feminino, tá certo? Então aqui, ó, a gente vê aqui, ó, a Lua, né? Está iluminando a noite aqui, tem um cachorrinho branco, um cachorrinho preto, né? Ou seja, energias distintas entre o bem e o mal, sendo iluminados pela lua, tá certo? E aqui da água aqui, né? Saindo até mesmo uma espécie de lagosta ou escorpião que acaba indo contemplar a luz da lua, tá certo? Então, no francês é la lune, né? E em inglês é the moon, né? Que é a lua, né? Que também, obviamente, pode significar a mãe, né? Certo? Então, aqui, ó, nessa lua aqui do tarô vibracional, a gente vê uma energia mais viva, uma energia mais vibrante, né? Embora a gente veja aqui também animais que comumente saem da noite aqui, esse animal aqui, a lagosta, né? Ela não está tão parada como ela aparece aqui, ó, que ela está mais em pé, mais em movimento, né? O cão também, ó, ele está num latido mais forte, entendeu? Certo? Aqui também, em vez de ter simples cachorros, também tem pessoas aqui contemplando a lua, né, olhando para ela de uma forma mais equilibrada, né, buscando se conectar à energia que ela transmite, tá certo? Então, ela mostra aí a intuição profunda, mistérios, sonhos, tá? Ela passa a mensagem, navegue pelo desconhecido com confiança em sua sabedoria interna, tá? Características específicas na numerologia cabalística, tá? É o mundo do subconsciente, dos sonhos, representa trevas, sortilégios, enfeitiçamento, aviso de algo ruim, excesso de imaginação, influências perniciosas, decepções, fraudes e pequenos prejuízos. Também pode denotar tendência a drogas e alcoolismo, né? Que obviamente são vícios que obviamente que acabam acometendo a pessoa quando ela está muito mais ligada à lua do que ligada ao sol, tá certo? Então isso é importante ressaltar, tá? O senhor deve lembrar que aquele que afronta o desconhecido procura sua perda. Observe, escute e cala-te. No plano divino representam os abismos do infinito. No mundo intelectual, as trevas que envolvem o espírito quando se submete ao domínio dos instintos, tá? No mundo físico, as decepções e os inimigos ocultos, meus caros, tá? Então, na verdade, isso é interessante ressaltar aqui que no mundo físico, né, pode representar as decepções e os inimigos ocultos, que obviamente os inimigos, né,
preferencialmente, eles não vão agir à luz do sol, eles vão agir no escurinho, vão agir na noite, né? Entendeu? Então vamos aí para a próxima aí, que é a carta do Sol. Tá? Carta do Sol aqui, né? Vê aqui um Sol iluminando aqui o auge de uma relação entre homem e mulheres amplamente felizes aqui, entendeu? Muito provavelmente curtindo uma espécie de núpcias, né? Enfim, né? E obviamente tanto no tarô aqui de Oswald Wirth, né, que vem do francês Le Soleil, da Sol, né, quanto no tarô vibracional transmite uma energia parecida, né, sendo que aqui também, obviamente, como está em inglês, é The Sun, né, e obviamente aqui aparece um casal aqui numa espécie de jardim do Éden, dançando feliz, né, ele e ela de rosa e ele de vermelhinho, equilibrando aí energias do Yin e Yang, iluminados aí pela luz solar, certo? Então aí, ó, o Sol, né, o significado dele na numerologia cabalística, né, significa clareza, vitalidade, celebração, né? Ela indica que abrace, passa a mensagem, né, que abrace a luz e manifeste a alegria plena, que é o que está fazendo esse casal aqui, certo? Características específicas da numerologia cabalística. Triunfo, sucesso. Essa lâmina significa presságio favorável, grande sucesso, facilidade e clareza de expressão, boas relações, amizades leais, contentamento no amor, luz e desembaraço. Do lado esotérico, mostra grande criatividade e felicidade. O paraíso, o altruísmo e a libertação. No mundo divino, representa o céu supremo. No mundo intelectual, a verdade sagrada. No mundo físico, a felicidade tranquila, a tranquilidade, tá certo? Então, essa é a representação do Sol. Vamos, então, para a próxima aqui, que é o julgamento, tá? Então, temos aqui o julgamento no tarô de Oswald Wirth. Aqui aparece um anjo com uma corneta aqui, né? Aí, 3 pessoas aqui à beira de uma cova, rezando para não morrerem, ou morrerem, assim, de uma forma que não lhe seja, digamos, tão sofrida assim, entendeu? Então, aqui chega a corneta aqui, que pode ser entendida como uma corneta do juízo final, né? E elas estão aqui orando, né? E que no francês aqui o julgamento é le jugement, acho que é assim, né? E daí depois aqui, né? Em inglês, né? O julgamento é the judgment, né? Que está no tarô vibracional, também aparece um anjo tocando uma corneta, só que em vez dessas pessoas aqui estarem tão temerosas como essas outras aqui elas parecem mais conscientes do que está acontecendo, né? Que novamente não é segredo para ninguém que estamos aí no tempo do juízo final, no momento que estamos vivendo, tá certo? Então, aqui essas pessoas partem de forma mais consciente ao encontro da justiça, se apresentando a ela antes que a justiça venha atrás delas, de modo que elas possam ter uma boa morte ou um bom renascimento, né? Tá certo? Então aqui, ó, o julgamento, né? A energia vibracional dele, né? É ligada ao renascimento, despertar, chamado espiritual, que na verdade é uma espécie, pode ser entendido também como uma espécie de chamado de espiritual aqui, chamado da trombeta do anjo, tá certo? Então a mensagem que ela passa, responda ao chamado de sua alma para alinhar-se com o seu propósito. Características específicas da numerologia cabalística é o renascimento de uma nova vida. Essa lâmina significa no seu lado positivo regeneração, sucesso, frente a uma dificuldade, proteção, despertamento, surpresa e brilho. No lado negativo, dependendo do caráter do ser, pode significar falta de ajuda, divórcio, falha num empreendimento, indecisão e rompimento de um relacionamento. O sentido esotérico nos diz que o sucesso nas relações ou empreendimentos criativos serão alcançados pelo ser, se ele conseguir vencer a letargia, não adormecer na preguiça nem no esquecimento. Certo? Então, na verdade, também é uma mensagem, espécie de mensagem ligada aí à carta do julgamento, que obviamente vai depender aí do que se vê aí no mapa numérico cabalístico, no mapa astrológico, né? E ou também em outras cartas de tarô que estão em conjunto, no caso de uma tiragem de tarô, tá certo? Então agora aqui, ó, vamos aí à penúltima carta, que é a do mundo, tá certo? Então aí ó, a gente vê aqui ó, no mundo, né, uma senhora aqui, né, no meio de um círculo, uma espécie de coroa aqui, que pode significar o ciclo da vida, né? Num lado um anjo, no outro uma águia, no outro um leão, no lado um boi, tá certo? Então, no tarô vibracional transmite mais ou menos praticamente as mesmas energias aqui, tá certo? Só que traz alguns outros objetos aqui ligados ao cosmos, né? De modo a elucidar
a energia astrológica ligada à vida da pessoa, sendo que traz também na base aqui da coroa o planeta Terra e em cima o Sol, né, certo? Ou seja, ela precisa fazer uma grande travessia daqui até lá para chegar à iluminação, tá certo? Então traz aí a pomba branca da paz, né, que na verdade é de grande importância, a paz e também o Espírito Santo para que a pessoa chegue numa nova, ao sucesso, naquela trilha, naquele caminho para que ela se propõe, né? Aqui, obviamente, obstáculos que ela vai enfrentar no caminho aqui, né? Um leão, né, que na verdade pode também ajudar ela, porque o leão pode também significar a própria força interior que ela tem para exercer domínio sobre uma determinada selva, né? E obviamente chegando aqui, né, até o boi, que muitas vezes pode ser o significado de uma prosperidade, né? Porque antigamente, né, quando a pessoa prosperava, a primeira coisa que ela fazia, né, era comprar uns boizinhos para ter em casa, né, para fazer para poder com o tempo lá carnear aquele boi e fazer aquele churrasquinho, né? Algo que eu não acho que eu não ia fazer, entendeu? Porque, enfim, eu não sei se eu ia conseguir matar um coitado de um boi, né? Entendeu? Embora, assim, eu acabo comendo churrasco e tal, né? Mas estou tentando cada vez comer menos carne, tá? Certo? E daí aqui um outro ser aqui que pode significar o espírito, muito parecida com a fênix, né? Do renascimento, que mostra que quando chegar no final do ciclo, a pessoa precisa renascer e começar o ciclo dela novamente, tá certo? Então, também aqui, ó, eu tomei cuidado aqui, ó, para botar um ser no meio aqui dessa coroa, né, que transmitisse a ideia de equilíbrio e justiça, né, que obviamente é o que ela está transmitindo aqui, ela está com uma balança aqui, né, e com um raminho verde ali, que acaba transmitindo aí uma espécie de equilíbrio, tá certo? Né, também, tá? Fortificando aquilo que a balança mostra, certo? Então aqui, ó, a gente vê aqui, ó, que o mundo, né, ele mostra a plenitude, realização, unidade cósmica, ou seja, isso aqui é como se fosse a unidade da pessoa com o cosmos, certo? Então, ela traz ainda a mensagem, né, para a pessoa: celebre sua conexão com o todo e complete sua jornada com gratidão. Características específicas na numerologia cabalística, né? É o sucesso, a segurança, a realização. Bom, o mundo é a carta mais poderosa do tarô. É uma reunião em síntese de todos os arcanos maiores. É a matéria dominada pelo espírito. Círculo. Esse círculo aqui significa o espírito, né? Certo? E aqui é a matéria, ou seja, ela precisa se conectar com o espírito dela para que ela gire junto com o espírito, ao invés dela pegar e ficar teimando com as forças espirituais que vêm, né? Então, este por sua vez, apresenta-se em equilíbrio entre atividade e passividade, rodeado pelos 4 elementos. O mundo não apresenta qualquer negatividade, porém, em casos extremos, ou seja, se for um ser sem qualquer espiritualidade rancoroso, ele pode representar, na pior das hipóteses, um obstáculo a ser superado ou uma forte ligação às coisas terrenas, tá certo? Então, né, terminamos aqui a carta do mundo, né? Vamos partir para a próxima, que na verdade vai ser a última, a derradeira aqui, que é a carta do louco, tá certo? Então aqui, ó, o louco aqui a gente vê aqui tanto no tarô de Osalvir quanto no tarô vibracional, né? Um serzinho aqui andando com a sua trouxinha de roupa, que é em movimento, né? Tem um bicho aqui no original que está mordendo a perna dele, ele continua igual a trajetória dele, não tá nem aí, tá certo? Enquanto que no louco do tarô vibracional, né, é um ser mais realista, né, mais conexo com a realidade, tá certo? E tem também, obviamente, um cachorro querendo atacar ele aqui, e ele não tá nem aí com o cachorro. Ele tá também na beira do penhasco aqui, e ele não tá nem aí. Ele continua indo, ou seja, o louco é louco. O louco não tá nem aí para a maioria do que os outros falam, para a maioria do que os outros pensam, ou se um bicho tá mordendo ele enquanto ele tá na trajetória dele, entendeu? E esse é o verdadeiro louco, que, obviamente, ele não tem número. Por quê? Porque ele pode ter tanto 0 quanto pode ser 22, tá certo? Então, aqui, ó, o louco, ele tem a energia vibracional ligada à liberdade, potencial infinito, coragem de arriscar, né? A mensagem, né, do louco, né? Conecte-se com o momento presente, abrace a aventura sem medo do desconhecido, tá certo? Então, quando a carta do louco sai para as pessoas, mas na maioria das situações significa isso, tá certo? Então, as características específicas da numerologia cabalística significa inconsistência, inconsciência,
perturbação, loucura, novos horizontes se abrindo, entusiasmo juvenil. Também pode representar impulso cego, falta de direção e inconsequência. Num jogo, aconselhe seu ser a olhar e avaliar o que possui e a tentar determinar um novo caminho, sem medo, mas com prudência. O louco é o símbolo do homem que se torna escravo da matéria, mas também demonstra que esse mesmo homem quer melhorar, quer conhecer o desconhecido sem medo algum, tá certo? Então, na verdade, terminamos aqui a última carta do tarô, dos 22 arcanos maiores do tarô vibracional. Partiremos posteriormente aí para as cartas dos 4 elementos, né? Dos 4 grupos de 4 elementos dos arcanos menores, né? Que é o fogo, representados pelo fogo, né? Que são as varas, né? A água, né? Que é os cálices, né? O ar, que são os sabres, né? E o ouro aí, que são as medalhas de ouro, né? Certo? Então, se você, e obviamente aqui foram faladas aí características básicas necessárias e suficientes para a interpretação relacionada à numerologia cabalística, que é o que eu aprendi, com alguns pequenos acréscimos aqui, né? Certo? Mas, obviamente, existe informações muito mais profundas sobre cada uma dessas cartas aqui, que, obviamente, algumas delas você encontrará mais completas em um dos livros aí, que eu escrevi sobre os mesmos, né? Que, obviamente, também eu mostro aí algumas tiragens de tarô, inclusive a tiragem tarô em combinação com a astrologia, a tiragem de tarô em combinação com as cifras da Cabala, né? Entendeu? Da Cabalá, né? Se fala Cabalá, né? O certo é Cabalá, né? Certo? Então, basta aí você ir atrás se quiser mais informações, né? Porque imagina, esse vídeo aqui deu um pouco mais de 1 hora, né? Se eu fosse falar tudo que efetivamente eu fosse falar, meu Deus do céu, ia ficar mais que um dia falando aqui, né? Entendeu? Então, a internet está aí para você ir em busca de informações e, obviamente, eu estou aqui caso você queira confirmar ela, né? Sempre que possível responderei suas mensagens, né? Nem sempre eu posso responder de imediato, porque às vezes eu estou atendendo alguma pessoa aqui, né? Enfim, né? Mas sempre que possível eu responderei, né? Se, obviamente, também as perguntas forem feitas de forma educada, certo? E, obviamente, se você quiser informações mais completas, basta ir adquirir um dos meus serviços. Eu acho que esse vídeo aí já deu para ver que eu tenho um bom conhecimento, além, enfim, né, através do livro que eu publiquei, né? Eu não iria publicar um livro de uma análise completa que eu fiz de Van Gogh, por exemplo, se eu não tivesse um bom conhecimento, né, sobre aquilo que eu me propus e me proponho a fazer, né? Sendo que a marca da astrologia vibracional, a astrologia vibracional existe desde 2017, né? E eu me formei como numerólogo desde 2017, né? E eu estudo astrologia, né, há mais de 20 anos, né? Embora os estudos profundos tenham sido feitos a partir de 2017 mesmo, certo? E o tarô também, eu estudo tarô há mais de 20 anos, embora assim os estudos profundos fossem feitos nos últimos 8 anos aí, tá certo? E pedimos aí também para você, né, que se inscreva no canal e clique no sininho para que possa ser avisado a respeito do curso que eu pretendo lançar, tanto de astrologia vibracional quanto também do tarô vibracional, entendeu? Na verdade, quem tiver inscrito aqui, né, quem provar que está inscrito, eu vou dar um bom desconto aí no curso. Tem mais isso aí também, tá certo? Tá? Então, por enquanto era isso, tá? Um abração aí para eles e um beijão para elas. Até mais.